Jorge, boa tarde, Maian, os nossos companheiros de estúdio aqui. Dizer para mim que é uma satisfação muito grande, certo? Poder estar aqui com vocês e dirimir algumas dúvidas, né, que a gente nota que muito do que está sendo produzido, né, é exatamente fruto do desconhecimento, né, da proposta de criação do campus. Isso tem gerado, né, uma discussão aí por esses dias muito forte e nós estamos aqui, tá, pronto para poder dirimir as dúvidas que porventura surgirem. Estamos aqui abertos e não somente agora, que fique bem, assim, bem forte para vocês que o Núcleo Territorial de Educação, o qual eu dirijo, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, certo, que precisar de qualquer informação, nós estaremos à disposição. Meu contato, o Jorge já tem meu contato pessoal, certo? Os contatos do Núcleo a gente vai deixar aqui também, sempre à disposição de vocês. E é um prazer a gente estar aqui nesse espaço para poder falar de educação. E em Caetité, que é a capital dentro do interior da educação. Verdade, é verdade. Pronto, o Jorge Santana, que está mais que fez o alinhamento com o senhor, né? Professor, é isso mesmo, obrigado, a gente agradece. Professor, tivemos aí duas cartas abertas, né? Professores do IEAT, também professores do CETEP, onde eles são contra, né, a extinção. A palavra diz assim, extinção do Anísio Teixeira, do CETEP e do Teresa Borges. Essa palavra extinção é verídica? Vão extinguir mesmo essas 3 escolas? Jorge, veja bem, ouvintes do programa, quando você fala a palavra extinção, a conotação, eu sou professor de língua portuguesa, sabe? E assim, a conotação que a palavra extinção traz é de uma carga muito pesada, muito forte, sabe? O que nós vamos fazer, ou na verdade o que se propõe a fazer, que fique bem claro que não é uma imposição, é fazer não a extinção das escolas. Ninguém pensa em extinguir um patrimônio de Caetité como o Instituto de Educação Anísio Teixeira, como o Centro Territorial de Educação Profissional ou como o antigo Teresa Borges, hoje Complexo Integrado de Educação. O que há, na verdade, é uma proposta para poder você criar uma estrutura que tem um campus, né? E eu gostaria inclusive aqui de falar, porque assim, tem nas cartas, nos manifestos que tem surgido aí na sociedade, não vem citando o nome do campus, como se o campus não tivesse um nome, né, na proposta, ou até que fosse um nome divergente, um nome que não tivesse uma afinidade com Caetité. Na proposta do campus, o campus é Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, não podia ser menos do que Anísio Teixeira. Então, Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Anísio Teixeira, certo? A ideia não é extinguir as unidades escolares, mesmo porque elas vão continuar a ofertar as mesmas modalidades que elas ofertam hoje. A ideia é descredenciar. E aí eu vi até uma crítica dizendo que extinguir e descredenciar, na verdade o que eu quero é trocar 6 por meia dúzia. Não, certo? Quando você extingue algo, a carga denotativa da palavra é tão forte que dá a entender que você vai acabar, inclusive com toda a história. Você extinguir, você vai acabar com toda a história daquelas unidades escolares. Não. A proposta é descredenciar as 3 unidades citadas aqui. O que é descredenciar? É você deixar de mandar o aporte, é você fazer de maneira legal, deixar de mandar o aporte financeiro, certo? Para essas unidades escolares, enquanto unidades escolares individuais, e passar, então, a essas 3 unidades administrativamente, elas passarem a estar vinculadas a essa unidade maior. Na verdade, o que existe é um campus com a estrutura que a gente está pensando para Caetité, que Caetité merece, o estudante, principalmente aquele estudante pobre, aquele estudante lá dos recantos do município, para o qual a sua condição social em si só já traz um entrave muito grande para a educação. E é principalmente quando que você fala em escola pública e no pensamento anisiano, você tem que falar de democracia, dando liberdade e dando condição para esse estudante pobre ele ser alguém na vida. Então a proposta do campus, vocês vão ver à medida que a gente for conversando aqui e que forem surgindo aqui os debates, que a proposta é exatamente essa, é de dar uma condição democrática, uma condição que o estudante, ele não apenas, o que vai acontecer com o descredenciamento, conforme eu ia falando, você vai dar o aporte financeiro para essa instituição maior, para que essa instituição maior, ela tenha então condição de gerir
o plano educacional que foi proposto para essas unidades. Mas essas unidades, quem é louco de acabar com a história de um Instituto de Educação Anísio Teixeira? Ninguém. Não existe acabar a história do Anísio Teixeira. Eu conversava, Jorge me permite, eu conversava até com ele aqui antes de entrar, a gente entrou conversando, e eu falava com ele, um exemplo que nós temos aqui é o Teresa Borges. Nós precisamos descredenciar o Teresa Borges para poder criar o Complexo Integrado de Educação de Caetité. Quem é que chama hoje aqui em Caetité Complexo Integrado de Educação, o CIEC? Quase ninguém, a população ainda continua a chamar Teresa Borges. O IAT vai continuar sendo chamado IAT, porque o prédio está lá, a estrutura está lá, os professores estão lá. O que vai acontecer é, do ponto de vista pedagógico, uma reestruturação para poder modernizar. Jorge, eu vi, Jorge me falou, certo, de uma questão que ele foi estudante de lá do CETEP, e lá no CETEP ele fez o curso de, me parece que foi de enfermagem, isso, técnico de enfermagem. Você já pensou, naquela época que você fez o curso, na época que você foi... Aliás, não, você ainda está... Estou esperando o estágio. Tô esperando o estágio. Você já pensou fazer esse curso e, paralelo a isso, a escola lhe dá uma condição de você é locutor, de você, paralelo a isso, você criar uma carga horária para você adicional, explorando a parte artística, a parte esportiva, certo? Quando a gente fala explorando a parte artística e esportiva, é exatamente dentro do recurso e da estrutura que está sendo colocada lá agora. Piscina olímpica, né, ginásio de esporte coberto, uma série de coisas. Então, paralelo a isso, você tem um crescimento do seu currículo, certo? Que além de possibilitar você de concluir esse curso de enfermagem, você sair ainda com uma carga horária adicional, aproveitando outras modalidades. A ideia do campus é trabalhar desde a educação científica, passando pela profissional, chegando também na educação. A ideia central é exatamente a educação humanizadora, a educação democrática que tanto sonhava o nosso querido Anísio Teixeira. Quando a gente vê assim a pessoa citar Anísio Teixeira para poder dizer, não, vai extinguir, como é que vai acabar o Anísio Teixeira? Não, o campus é exatamente a ideia anisiana. E aí eu vou me permitir dizer para vocês aqui o seguinte, na carta, você citou a carta, né? Na carta se fala assim, como é que vão acabar com Anísio Teixeira, se lá atrás Anísio Teixeira criou a escola normal e depois instituiu o Instituto Anísio Teixeira com o nome de Anísio Teixeira. Minha gente, eu vou utilizar desse exemplo para poder mostrar para vocês e para os ouvintes da Rádio Star FM que a proposta é exatamente contrária. Quando Anísio Teixeira, lá atrás, a escola normal, ela foi descredenciada, ela foi extinta. Ela acabou, a escola normal. Anísio Teixeira volta depois, assume um cargo político e aí então consegue trazer dentro da sua ideia a idealização do Instituto de Educação Anísio Teixeira, certo? A modalidade normal, essa modalidade, ela foi modificada. Por que ela foi modificada? Os próprios professores podem dizer isso. Ela foi modificada, e responde a pergunta retórica. Ela foi modificada porque naquele momento já não cabia mais uma estrutura para o curso normal. Então é o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando, vocês são jornalistas respeitados, vocês acompanham as mudanças que estão acontecendo com o novo ensino médio. Nós temos até 2023 para implantar o novo ensino médio nas nossas unidades escolares. O Estado hoje tem algumas escolas pilotos, cerca de 9, 10 escolas pilotos no nosso território, que estão começando o trabalho e desenvolvendo o trabalho do novo ensino médio. Mas a partir de 2023, todas as demais escolas vão ter que se adaptar ao ensino médio, o novo ensino médio. Então, qual é a proposta do campus? É unir esse novo ensino médio dentro da realidade da cara. A gente não tem, vale dizer para vocês que é uma lei federal, houve uma mudança de lei, o novo ensino médio ele é para acontecer, ele tem que acontecer, certo? Então, a Bahia está tentando se adequar a essa proposta até 2023 para então distribuir para todas as unidades escolares. O que nós estamos querendo, e a proposta é tão anisiana, porque nós vamos unir esse novo ensino médio dentro da realidade que a Bahia está dando para essa proposta, junto com as ideias anisianas. Anísio, quando ele fala do estudante, quando ele fala da escola pública, ele cita a escola pública como sendo a máquina de fazer democracia. Isso é muito bonito. Agora, não é somente muito bonito, a gente não pode levar somente pelo que está escrito, a gente tem que entender o que está escrito, e nós que trabalhamos com a educação, certo? Entender que a educação é transformadora, que a gente precisa crescer, que a gente precisa evoluir, porque o que nós temos hoje posto na educação, e os índices educacionais mostram isso, está arcaico.
está ultrapassado. A gente tem que evoluir. Verdade. Ô professor, por que então os professores do CETEP, do IAT, estão interpretando dessa forma, de que seria extinto os campos? Porque eles não tiveram acesso a uma conversação mais aberta, um esclarecimento maior, de melhor participação. Esse projeto não é de agora, o projeto é de 2019, não é isso? A ideia da implantação do campus aqui em Caetité. Por que eles estão se sentindo fora do projeto? Eles estão sentindo que participou só no início da conversação e depois não teve mais abertura para que eles conversassem, participassem, contribuíssem com o projeto. Por que eles sentem dessa forma? Pronto, obrigado pela pergunta aí, Carlos. Vamos lá, vamos à história. Na verdade, nós sentamos a primeira vez para poder ouvir essa proposta de campus lá em Salvador, na Secretaria Estadual de Educação, e aí eu falo eu como representante, né, do núcleo territorial, nós sentamos lá na secretaria e o governador do estado, o governador Rui Costa, a proposta foi nos apresentada, né, por ele nessa reunião, e lá naquele momento, inclusive, uma das primeiras cidades que ele pensou para a implantação do curso foi exatamente em Caetité. E não precisa nem muito a gente se esforçar, porque a ideia dele, ele chegou e falou: Caetité é berço da cultura do estado, é a terra do maior educador brasileiro, certo? Como é que nós não vamos instituir? A gente vai buscar trabalhar, e aí ele não disse a gente vai impor o campus, é bom que fique claro isso, que não existe imposição, certo? A gente vai buscar trabalhar para poder instituir esse campus lá. Então, a discussão começou em 2018, certo? Lá na Secretaria de Educação. Em 2019, houve a primeira reunião aqui, inclusive, nas primeiras reuniões, os professores do CETEP, do IAT, do antigo, na época, Tereza Borges, eles participaram de reuniões. Fizemos reuniões, trouxemos aqui os superintendentes da educação integral, o superintendente da educação profissional, o professor Ezequiel, para dialogar com cada uma das modalidades nas escolas, certo? Para poder entender o projeto. Fizemos uma das primeiras reuniões na UNEB com a presença da diretora da UNEB, porque a gente está esquecendo, né, desse processo todo, a presença da UNEB. Carlos, Jorge, Mayan, a presença, olha, qual é a proposta do campus? O estudante entrar, o campus, a ideia do campus vai abranger desde da escola do município. Vocês sabem que lá no espaço do IAT, ali atrás você tem a escola de aplicação. A escola de aplicação, né? Isso, é do município, está com a educação fundamental do município. Vai tirar essa educação de lá? Não, porque a proposta de campus é exatamente integradora. O integrador é exatamente nesse sentido. O estudante de Caetité, ele poder entrar lá na educação infantil, no Fundamental 1, certo? Percorrer todo Fundamental 2, ensino médio e chegar à universidade dentro de um mesmo espaço. Então essa proposta é uma proposta extremamente inovadora. Onde ela está sendo colocada, onde, na verdade, assim, nós temos, já tem campos que vem sendo, essa história aí, ela já vem sendo construída lá desde mais atrás. Para a gente chegou a proposta em 2018, mas desde 2016 tem outros territórios que já vem trabalhando, né, ali essa ideia de campus. Então, para a gente chegou agora, a proposta é uma proposta realmente muito inovadora, e a gente sente, Jorge, Carlos, Mayan, que essa proposta, quando a pessoa não entende realmente a proposta, eu vou entrar, a sua pergunta foi exatamente isso, né? Por que tem os professores, por que eles não conhecem, seria não conhecer a proposta, etc. A gente pensa que quem não realmente não tá contra, é porque não conhece. Não conhece as ideias de Anísio Teixeira e não conhece o projeto. Agora, quando eu falei com vocês que começou dia 18, dia 19, no dia 19, ou em 2019, desculpa, em 2018, 2019, na reunião que nós fizemos na UNEB, já foi apresentado a proposta, certo? Uma pré-proposta do campus. A gente não poderia trazer um documento aqui pronto e acabado, porque dentro da proposta do campus é a construção coletiva. A secretaria não vai, isso mostra que a secretaria não quer impor, trazer um projeto pronto e acabado e dizer, professor, siga isso aqui. Não, a gente tem que respeitar a realidade do CETEP, a realidade do IAT, a realidade do complexo. E para isso, então, a gente precisa, né, da compreensão e do professor abraçar esse projeto, porque é ele que vai construir o caminho, é ele que vai estar lá com o estudante dentro da sala de aula, certo? Então,
realmente eu acho que falta, para não acreditar, é falta de conhecimento. Ou falta de conhecimento, ou então a gente está vendo aí também que a coisa criou uma polêmica tão grande que a coisa ficou, de certa forma, politizada, certo? Ô professor, sugiro aqui 3 perguntas, eu vou fazer elas na sequência, para o senhor debater elas. Anísio Teixeira patrocinaria um projeto que nasce tocando um instrumento legítimo de democracia escolar, que é a eleição direta para diretores, pela comunidade escolar, pelo responsável e o velho método da indicação política. Anísio Teixeira colocaria em prática, há poucos dias do início do ano letivo, um projeto que não foi amplamente discutido com os professores e para qual os professores, não tiveram sido convenientemente preparados. Anísio Teixeira diria a um veículo de comunicação que adotaria no ano letivo que se iniciaria logo mais um pré-projeto e que esse pré-projeto não pôde ser de conhecimento dos professores, por temer que os professores, adulterassem ou do tal pré-projeto. Ô Jorge, eu acho interessante a resposta que eu ia dar, a continuidade da minha resposta vai servir também para isso aí. Agora, é interessante, nós fizemos, né, nós demos entrevista em uma outra emissora, e aí já pegaram elementos da nossa fala de outra emissora, mas eu não vou entrar nesse jogo. E gostaria de dizer, primeiro assim, olha, eu respeito muito a minha classe. Eu sou professor por opção, eu não sou professor porque eu não passei em outra, né, eu sou professor de língua formado em letras vernáculas, não é porque eu quis outra coisa e não consegui, fui para letras, não, é por opção mesmo. Então, eu respeito muito a minha dignidade, a dignidade do professor, e aí respeitar de maneira suficiente para não entrar no joguinho certo de intriga. Agora, o que acontece é o seguinte, os elementos que você colocou aí são elementos de uma terceira carta também. Tem uma terceira carta, né, de manifestação, etc e tal, mas o positivo de tudo isso, você sabe o que é a quantidade, eu não esperava sinceramente, mas a quantidade de manifestação é positiva, certo, em favor do campus. A gente sabe, na verdade assim, pelo que eu vejo aí, existe um grupo de professores, certo, que por desconhecimento realmente da proposta, não está contrário. E assim, não é dizer que está agora, porque tem muito professor que está dizendo agora assim, eu sou a favor. Se você pegar a jornada pedagógica nossa, né, você vai ver a hashtag Fora Campus, de cima a baixo. Então, Fora Campus, agora o discurso mudou um pouquinho, certo? Acredito até porque eles começaram a entender qual é a proposta. E a gente está aqui para isso. Eu não vou, obviamente, entrar num embate com o professor, certo? Que é meu colega, que sabe o papel que a gente sempre representou junto a essa classe, à frente do sindicato da PLB, certo? E eu não vou entrar no embate, eu não vou trazer isso, obviamente, para esse embate pessoal. Mas assim, só lhe respondendo ali, aí fala a questão de... Você pode ler para mim o finalzinho dessa... Da última? O último parágrafo aí que você... Anísio Teixeira diria a um veículo de comunicação que adotaria no ano letivo, que se iniciaria logo, mais um pré-projeto, e que esse pré-projeto não pode ser de conhecimento dos professores, por temer que os professores, adulterassem o tal pré-projeto. É isso, exatamente isso. Olha, eu dando outra entrevista, eu falei que nunca chegou, não aos professores, porque os professores tiveram conhecimento, os professores que participaram da reunião na UNEB e que foram convidados em vários outros momentos para poder participar. Inclusive, quando o professor diz que ele não tem conhecimento, ele deixa numa situação constrangedora, não é somente a mim como diretor do núcleo territorial, não. Ele deixa numa situação constrangedora os diretores deles, das escolas que participaram de todas as reuniões, que a gente começou com reunião presencial, depois veio a pandemia, e as reuniões virtuais, elas continuaram, certo? Então deixa numa situação constrangedora. Foi o gestor, então, que recebeu a informação e que não passou? O que eu coloquei foi o seguinte, é que nós não podíamos passar, eu mandei para Jorge, certo? O material, que é exatamente um prospecto da lei, do campus, certo? O que eu falei, na verdade, na minha entrevista, foi que a gente não podia socializar aquilo para a comunidade de um modo geral, porque não para professor,
Eu não falei isso para professor, o professor estava lá, ó, o projeto estava lá em tela, para ele poder, se ele participou da reunião, ele viu que estava em tela o projeto. A gente não podia criar um projeto e sair distribuindo para todo mundo, porque hoje, o que eu falei foi o seguinte, hoje em dia, com a quantidade de fake news que a gente vive, certo? Há uma recomendação dos órgãos de imprensa, de comunicação do Estado, que a gente não publicize isso, porque esses documentos, eles alteram ali os nomes, alteram partes internas e aí sai para a população como sendo aquele texto que não é o texto original. O que eu coloquei foi isso, que fique bem claro. Eu não falei em momento nenhum, nunca, certo, que professor ia alterar documento, eu não falei de professor, certo? Eu acho que essa pessoa não estava ouvindo direito, não. Então, professor, Bárbara, minha filha, tem 3 aninhos, vai entrar lá numa aplicação, daqui a no ano que vem, né, no Infantil 1, e dentro do projeto do complexo, ela entra com 4 anos e com fé em Deus sairá formada, pós-graduada pela UNEB, correto? Observe, a ideia é exatamente essa, Jorge, sabe? Do estudante entrar e você fala, não, então só quem vai entrar lá e que vai ter direito a fazer o NEB, não. Hoje em dia você tem legislação que estabelece determinados critérios de cotas, né, percentuais. Agora, como eu disse no início, tudo isso é feito de forma construtiva. A gente tem que ter a construção. Na construção a gente precisa de professor, de coordenador, de direção, de todo mundo. Vou voltar depois, não esqueci, não estou fugindo da pergunta do início lá que falou da gestão não, viu? A gestão ser política e não eleição. Vou voltar nela. Mas o que é que acontece? A proposta é essa. Agora, a gente tem uma proposta, certo, que está em andamento, e eu vou fazer questão de falar de maneira bem clara, certo? A ideia nossa é de implantar, porque o projeto já vem acontecendo. Esse projeto, o coordenador de articulação da educação básica com a educação superior, o Robson Costa, que na carta de manifestação diz que ele é o dono do projeto, quando na verdade o projeto é um projeto não é nem um projeto de governo, é um projeto de Estado. Independente do governo que venha depois aqui, a estrutura fica aí, o campus será uma criação, certo? Ele sendo implantado, então independe do governo. Agora o que acontece é exatamente o seguinte, dentro dessa política do campus, né, a gente tem, a ideia nossa é exatamente de que o estudante, ele tem, tanto o estudante de Caetité quanto da região toda, ele possa, né, entrar nessa unidade escolar, ter acesso às modalidades modernas, às modalidades de ampliação que a gente tem dentro dos itinerários formativos que vai ser ofertado, certo? Ele tem um leque de possibilidades pelo qual ele possa seguir. Com relação à questão da eleição, deixa eu lhes dizer o seguinte, quando você está implantando um campus integrado de educação, quando você está implantando, a gente não tem condição de fazer uma eleição nesse momento. Em momento nenhum foi falado para o professor, a menos que ele está dizendo que não tem informação, mas daqui a pouco ele já tem uma informação, que nem eu tenho, de que o campus integrado de educação não vai seguir o processo das outras unidades escolares do Estado, que é a eleição. Para esse primeiro projeto, você colocaria, certo, lá à frente de uma unidade escolar, uma pessoa que não vai abraçar a ideia do campus, ele está fadado ao insucesso. Então, eu acredito, certo, que quem deve assumir a gestão nesse primeiro momento de um campus é alguém que tenha condição, que tenha conhecimento da estrutura e que tenha condição de dar o pontapé inicial, certo? A gente não pode colocar, como é que você vai pegar uma pessoa que está contrária desde o início, que bota hashtag fora campus, e de repente você coloca lá na gestão. Essa pessoa, ela vai abraçar a ideia do campus? Não vai. Então, por isso que nesse primeiro momento tem que se fazer uma seleção mesmo, certo? Isso, ao meu ver, não é antidemocrático, certo? Porque olha a conjuntura e você vai analisar. A gente precisa realmente, o campus ele vai ter, sim, eleição como todas as unidades escolares do Estado, a menos que mude a legislação. Eu falo a legislação de um modo geral do Estado, que não é e a PLB está aí para poder não deixar isso acontecer. Agora, do campus, a gente precisa, sim, de uma gestão alinhada com as ideias do governo do Estado, do campus, para poder alavancar. Depois é uma outra situação. Engenheiro Lucas Coutinho diz o seguinte, vamos sim apoiar essa ideia de implantação do campus. Os professores aí estão querendo moleza.
questionamento aí do ouvinte, né? Eu não vejo, Lucas, acho o nome que você, né, Isso, você colocou, sim. assim, não, eu acho que não é, o professor, na verdade, ele não está querendo moleza. Ao meu ver, o professor, que num determinado momento foi chamado para conhecer, e ele não quis ou não pôde entender a proposta do campus, hoje ele não tem conhecimento. Quando a gente fala de professor, você fala no geral, a gente está falando no geral. A gente sabe que tem aquele professor tradicional que ele não abre mão de sair daquela metodologia mesmo arcaica, ultrapassada dele, e vai querer levar aquilo ali até aposentar, certo? Mas eu acho que a grande maioria dos professores que nós temos aqui em Caetité, e eu conheço, né, praticamente todos os professores, certo? São professores bons, professores que têm, que entendem que a educação ela evolui e que a gente tem, enquanto educador, a gente tem que evoluir junto com a educação e que está aberto para poder, né, receber essas modalidades todas aí e trabalhar com as modalidades que estão aí postas. Sabemos, professor, que a educação é contínua, né? Uma evolução contínua, né? Então, muitos, como você falou, muitos ficaram para trás, né? Então, esse campus vem com essa metodologia renovadora, correto? E outra questão, hoje temos diretor no CIEC, diretor no IAT, diretor no CETEP, né? E diretor na UNEB. Então, com a criação desse complexo, será apenas um diretor. Não seria um diretor só, não seria tão pouco para gerir um projeto dessa grandiosidade? Eu concordo contigo, é pouco, mas observe, nós temos que trabalhar em cima da legislação que nós temos. Hoje, no estado da Bahia, recentemente houve uma mudança na legislação em que os vices-diretores, que eram de 20 horas apenas, eles passaram, todos eles tiveram a carga horária ampliada para 40, certo? E junto com essa ampliação de carga horária, veio uma mudança do porte das escolas. Toda escola do Estado, ela é vinculada à legislação, ela não é solta. E a legislação do Estado, ela tem o pequeno porte, o médio porte, o grande porte e o porte especial. Então, o máximo que nós podemos ter hoje, dentro de uma unidade do Estado, é a estrutura de porte especial, que permite ter um diretor de 40 horas e 2 vices-diretores de 40 horas. Se André pudesse, André colocava 3, 4, 5 vice-diretores, mas é a estrutura do Estado, certo? Que não permite, é a legislação que não permite que nós coloquemos um diretor, ou melhor, vários diretores. A estrutura tem que ser essa. Isso é realmente que quem vai assumir a direção da escola, né, tem que entrar já acreditando que vai ter um trabalho muito grande, certo? Qual é que seria, eu posso dizer para vocês qual que seria o ideal. O ideal seria que a gente tivesse nessa equipe gestora aí um representante de cada unidade. Não seria o melhor? Claro, né? Porque o diretor e vice-diretor conhecem as modalidades ali e a gente pode trabalhar nessa condução. Posso sugerir, a gente não está aqui para, mas sugerir, se pegou o professor, um diretor geral, pegaria os vices, os diretores hoje, vamos supor, se pegasse do CIEC, o diretor, pegaria os vice, o diretor do IAT e do CETEP para ser os vice-diretores, porque eles conhecem a realidade da escola, correto? Eu vou, na verdade, isso é uma proposta muito boa, certo? E que tem uma ideia, agora é preciso, por exemplo, saber se os diretores atuais, né, dessas escolas, se eles têm interesse em continuar, certo? É preciso, a primeira coisa é essa, é ver dos profissionais, né? Nós temos hoje a diretora do CETEP, a professora Simara, né? Nós temos do IAT a professora Cristina e nós temos cá do complexo do antigo TBC a professora Marisete. É preciso saber delas e aí eu posso dizer para vocês que a gente já está, né? A gente já tem discutido sobre isso, né? Eu entrei em contato, inclusive, posso dizer, com uma das diretoras que já me colocou que ela não tem interesse, certo? Então, assim, vai do interesse da pessoa e claro que eu acho que o ideal seria exatamente isso, Jorge. Pensa igual a você. Ô, professor, olha, então, só uma perguntinha. Os alunos foram matriculados no CETEP, vou falar para o CETEP principalmente, que tem os cursos técnicos, né, os cursos de formação. Então, eu mesmo, no meu caso, eu estou matriculado num curso de enfermagem esperando estágio. As pessoas, teve aluno que entrou ano passado, no primeiro ano. Esses cursos serão mantidos? Serão mantidos,
você vai ter direito, e todos aqueles que estão matriculados nos cursos, a gente não vai ter mudança de curso. É isso que eu estou dizendo, não tem extinção. É errado, é equívoco. Não, é um equívoco falar extinção, certo? Não tem. Os cursos, eles vão continuar. Quem já está nos cursos vai ser dada a condição de terminalidade, como é o seu caso, certo? Vai ser dada a condição de terminalidade, de terminar o curso, de pegar o seu diploma, de fazer o seu estágio, de pegar o seu diploma, tudo tranquilamente. O que é que nós estamos pensando? Para poder constituir o campus, você tem que começar com turmas de ensino integral, certo? E aí eu aproveito já o ensejo aqui para poder falar que a implantação do tempo integral, como está sendo batida também aí nas cartas, certo? Está como uma coisa negativa. Não é, e inclusive é legal, é uma coisa legal. Talvez as pessoas não tenham conhecimento de que existe, né, uma lei federal que determina um prazo para poder as escolas irem se adequando, né, o Plano Nacional de Educação. Você tem os fóruns de educação, tanto nacional e estadual, que conclamam a educação em tempo integral. E nós temos, desde o ano passado, a implantação de uma lei aqui no estado, que é a lei para se adequar à federal, um tempo de implantação de maneira que nós tenhamos um quantitativo de escolas em regime de tempo integral, certo? Então, aí alguns falam assim, fazem a crítica porque dizem assim, o tempo integral, como eu vi crítica inclusive de colegas eu esperava, na verdade, isso não acontecer, porque o colega, ele tem que ter esse conhecimento, o professor principalmente, tem que ter esse conhecimento. Não, porque o estudante, o pai e a mãe, vai precisar desse menino no turno oposto para poder ajudar. Minha gente, observe, não é isso o que as leis dizem, não. As leis dizem que a criança e que o adolescente, eles têm que estar na escola. E se a gente não der essa condição de escola em tempo integral, para esse estudante pegar a sua formação integral, ele vai continuar sofrendo as consequências de ser socialmente pobre, certo? E ele não tem condição de crescer. A ideia é exatamente contrária, a gente não está seguindo, não está sendo... eu vi falas dizendo assim, não, vai colocar tudo em tempo integral e o menino que precisa tá lá com o pai e com a mãe lá na zona rural capinando. Minha gente, se estiver fazendo isso aí, não pode. Crime, né? É crime, o Estatuto da Criança e Adolescente está aí. Agora sim, de 18 anos, Jorge, já vou... Por exemplo, a educação integral para o estudante, né, acima de 18 anos. Você, por exemplo, você está fazendo curso de enfermagem, você tem outras atividades no seu turno que você não está na escola, e aí você vai ter que você vai perder sua matrícula lá? Não. O currículo, ele é flexível de maneira que você vai cumprir as suas disciplinas lá na unidade escolar, certo? E você vai ter flexibilidade no turno oposto, inclusive vai poder aproveitar de algumas coisas das suas atividades, de atividades curriculares complementares, certo? Outras atividades para poder complementar o seu currículo, certo? Então não é isso que estão passando. Eu fiquei assim muito triste, eu queria já desde segunda-feira, e você está aqui para poder provar, né? Que eu estou aqui pedindo espaço, na verdade, e você já tinha programado outras entrevistas, que a gente está desde segunda-feira para poder esclarecer a população, porque a população só está recebendo isso de maneira equivocada. Não, de maneira alguma. Caetitenses, o campus é o que há de mais moderno e melhor para Caetité. Ele pode, ele vai começar sem problema? Não. Óbvio que não. Tem coisas que a gente só vai conseguir adequar à medida que a coisa for caminhando. E isso é natural. Certo? A gente só vai adequar caminhando. A questão, por exemplo, da própria legislação, da própria direção. A gente tem que começar, na verdade, de maneira, certa forma, autocrática, para poder caminhar para lá, para a eleição. Certo, professor. Professor, então o senhor falou, então, eu vou pegar um gancho, duas falas do senhor. O senhor falou da questão de atender a região, sim, do complexo, e também falou do aluno estar em tempo integral. Qual a condição que o Estado vai dar para esse estudante estar nessa unidade em tempo integral? E outra, Caetité, temos essas três escolas que atendem nossos munícipes, né? Então, será que outras pessoas de outras cidades virão para esse complexo? Tanto que provavelmente isso aí vai inchar, vai virar uma bolha muito grande e não vai caber, correto? Não, me permita assim, ou não é assim, porque primeiro assim a gente tem um número de matrículas, né? E não pode extrapolar.
Quando eu falei, inclusive, de outras cidades no entorno que podem, inclusive, os estudantes virem para cá, já exatamente de exemplo que nós temos de outros territórios, né, onde o campus já está numa situação mais avançada, né, num processo mais avançado, em que você tem a ideia do campus, ela é tão moderna, ela agregou tanto, certo, que os pais, eles quiseram mandar esses filhos, né, para poder estudar. Quando o pai de um outro município, ele manda o filho para poder estudar aqui, o Estado não tem necessariamente, nem a condição, ele não tem como transportar esses estudantes, aí é por conta da família. Mas dentro de Caetité, certo, e nós estamos buscando todo ano, independente de gestão do município, nós sempre temos um diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, porque quem transporta os nossos estudantes normalmente são os ônibus municipais. Esses ônibus municipais, eu queria até aproveitar, até agradecer o momento aqui para a gente poder falar isso, certo? A gente sabe que a gestão municipal, as gestões municipais, elas têm conhecimento e trabalham a formação dos motoristas para não criarem a ideia de que estão levando o estudante do Estado de favor. Certo? Isso não existe, apesar de vez em quando chegar isso para a gente. Não é. Os municípios, eles recebem recursos de duas esferas. Da União, através do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAT, e estadual do PET, Programa Estadual de Transporte Escolar. Para receber esse aporte financeiro, os municípios, eles assinam um documento, um termo, em que eles se responsabilizam por levar os estudantes do Estado e recebem recurso do Estado para isso. Então, o estudante do Estado, ele não vem nos ônibus do município de favor. Graças a Deus, aqui em Caetité, a gente tem isso muito já dissipado. Mas, de vez em quando, a gente ouve, né, essa palavrinha, essa confusão. E aí, o que é que acontece? Para poder a gente organizar, as escolas, todos os anos, elas entram em contato, e nós estamos lá próximos também, a gente faz reunião para poder encaminhar o número de estudantes do Estado, né, que vão precisar do transporte escolar para a Prefeitura, então, providenciar as rotas. E agora não vai ser diferente. A gente vai ter o diálogo, a Prefeitura vai ter um diálogo também, a gente não vai, aproveitando assim, não são todas as turmas que vão começar em tempo integral. É importante esclarecer isso aqui também, porque tem a conversa aí dizendo que vai todo mundo transformar em integral, que não vai ter transporte. Se fosse transformar tudo em integral agora, eu concordo que a Secretaria Municipal de Educação, ela não ia ter condição de adequar, porque ela não está ainda toda ela no tempo integral. Nós já temos municípios aqui no território, é o caso de Brumado, de Palmas de Monte Alto, não me lembro de outros agora, que a educação já é toda ela em tempo integral. Isso facilita para a gente caminhar com o Estado também em tempo integral. Mas assim, a gente vai caminhar junto com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação está implementando em algumas turmas agora, em algumas séries, o tempo integral. À medida que o município for caminhando também para ampliar essa oferta de tempo integral, nós vamos também seguindo junto e ampliando. E aí a gente vai resolver essa questão do transporte. Agora, para o campus, somente uma turma de tempo integral de cada modalidade é que a gente pretende criar. Seria aí um teste, um piloto? Na verdade, é o que está na base da proposta, certo? Começar toda a implantação do tempo integral em todas as escolas, fora aquelas escolas em que o diretor nos deu retorno e disse assim, pode colocar tudo em tempo integral porque já está articulado com o município e vai dar certo. A gente colocou e deu certo, okay. Certo? Agora, a ideia é da gente fazer, colocando as turmas iniciais em tempo integral e aí a gente ir crescendo isso aos poucos. Ô professor, é o seguinte, o que nós temos já estourou já também, Jorge? Olha, está muito bom, Miranda. Se precisar retornar aqui, eu retorno, se ficar alguma pendência. Pronto, nós gostaríamos de alinhar para uma outra oportunidade. É a primeira vez de muitas que nós gostaríamos que o senhor viesse, porque essa parte do Estado fica meio que sem informação, como o senhor disse, sobre o transporte escolar, que muitos pensam que é favor do município transportar o aluno do Estado. E não é porque vem a verba federal, a verba estadual para isso, né? Então foi um bom esclarecimento, uma boa informação. E nós gostaríamos de ter mais a tua presença aqui, se possível, nos próximos tempos, para poder esclarecer mais sobre a educação estadual. Deixa ele só responder. Joia, assim, agradeço demais. Dizer assim para você, e na verdade não é eu estou a primeira vez aqui no programa com vocês,
mas já estive em outras oportunidades Sim. aqui, em outros programas aqui na Esta FM, certo? Gosto muito da maneira como todos aqui são acolhidos, né? Que chegam aqui para poder trabalhar com vocês nesse espaço e me colocar, Carlos, porque assim, a dificuldade que você tiver, eu vou deixar aqui o contato, certo? Todos os contatos do Núcleo Territorial de Educação, certo? Porque qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a educação estadual, entre em contato conosco, certo? Jorge já tem meu contato pessoal, o WhatsApp ali que eu posso passar as informações, mas além do pessoal, que é pessoal, eu vou deixar os números do núcleo. Por exemplo, a questão da matrícula que teve aí agora, não é? Se você tivesse o número do núcleo, no período de matrícula, eu estava de férias, eu estava terminando minhas férias, eu não tinha como responder, certo? Mas você não tendo meu contato aqui, tem o do núcleo, nós temos um setor que trabalha essencialmente com isso. Então assim, a informação, sempre que vocês necessitarem de informação, certo? Eu estou à disposição de vocês, tanto para passar informação sem vir aqui, estando aqui, entrevista por telefone, como a gente tentou fazer, né, na semana passada, a gente não conseguiu linkar, sim, mas eu estou sempre à disposição de vocês, que ficasse bem claro, viu? Que eu estou sempre à disposição de vocês. Nós agradecemos. Diga aí, Jorge. A última, Miranda, só para a gente estar fechando, a cabeça está aqui fomentando muita coisa na minha cabeça. Mas, professor, então, o complexo vai absorver esses alunos, né? Então, vamos lá. Nós temos, como eu falei, Teresabode, IAT e CETEP. O aluno saiu para ir para o ensino médio, né? Então, obrigatoriamente, ele vai para o campus, correto? Já que em nossa cidade não temos outra escola estadual. Ou seja, aqui temos em Maniaçu. E outra questão, por que, além desse campus, não se cria uma escola estadual lá para os bairros lá de cima, os bairros na ladeira, né? Porque a cidade é sempre dividida entre a Pedro Cruz e Teixeira. Porque tem alguma ideia, já surgiu alguma ideia em se ter uma escola estadual de qualidade para aqueles bairros lá acima? Olha, Jorge, nós recebemos da Secretaria Municipal de Educação, existe um processo, né, que eu preciso dar devolutiva para a Secretaria, de uma solicitação exatamente da Secretaria Municipal de Educação, pedindo a construção de uma escola, até que fosse até um anexo de uma dessas aqui, né, em um bairro, no bairro Nossa Senhora da Paz, certo? Aqui em Caeté. Então, existe a proposta, existe a provocação do município, mas para a gente poder construir uma escola, né, fora, a Caetité, ela terminou acontecendo, e isso inclusive facilitou a ideia do campus, porque todas as escolas, elas estão num quarteirão da educação, elas estão juntas, tirando o SECPAG, né, o SEC que era CEPAG, agora é SEC porque é do campo, né, Pedro Atanásio Garcia. Todas as outras unidades escolares, né, fora o anexo de Brejinho das Ametistas, elas estão todas num canto só. Isso, inclusive, é literalmente derrubar muros. Derrubar os muros da UNEB junto e formar todo um quarteirão de educação. Agora, essa necessidade de escola, ela vem de acordo com a necessidade do público. Para a gente poder construir uma escola, e no modelo que o governador Rui Costa ele tem entregado às escolas agora para a educação em tempo integral, são estruturas grandes, estruturas de qualidade, e a gente precisa ter público. Não adianta, por exemplo, eu pegar e construir uma escola, uma unidade escolar em um bairro para poder atender aquela população e, na verdade, você ter lá 6, 8, 10, 20 estudantes da quinta série até o 9º ano. Entendeu? Então, quem vai demandar a construção de escola nova é exatamente a quantidade de matrícula que a gente tem. Ok. Professor, eu agradeço a tua presença. Aliás, nós agradecemos a tua presença aqui. Já é 1h05, está vindo o programa do pastor Pedro Romualdo. Algo que não foi perguntado, se eu acho que é de grande importância, gostaria de acrescentar, fique à vontade. Olha, não, acho que foi inclusive muito interessante, certo? Produtivo, esse modelo aqui de entrevista, né? Com as perguntas, inclusive, da população, do pessoal que está mandando aí para vocês, certo? Estou à disposição. Eu acho que do que a gente tinha que falar aqui, esclarecer, né? A gente esclareceu tudo, a questão da diferença da extinção para o descredenciamento, né? Nós falamos aqui da educação integral, desmitificamos a ideia de que tudo vai ser tempo integral, então quem não atendeu o tempo integral, o pai vai ter que tirar o filho e procurar outro município, não existe isso, certo? E também aqui a questão, né, como é que vai ficar essa questão aqui estrutural de transporte para poder atender a necessidade. Eu acho que os pontos principais foram colocados
E estou à disposição de vocês, se outros pontos surgirem. O papo está tão agradável que eu, sinceramente, eu nem senti o tempo passar. É como se tivesse entrado aqui agora no programa. Mas estou aqui à disposição de vocês, viu? Sempre que vocês precisarem. Eu acho que o essencial foi esclarecido e no mais, nós temos, só dizendo para vocês também o seguinte, nós temos hoje, à noite, nós estamos aguardando somente, nós temos agendado uma reunião com o superintendente da educação profissional para poder ter um diálogo com o CETEP, certo? Nós vamos fazer uma reunião ali interna entre gestores, professores e o núcleo e a secretaria, representando a secretaria. Ele está com um problema de agenda, a gente talvez tenha que adiar essa reunião, tá? Mas nós temos programado essa reunião hoje com o pessoal do CETEP, com os colegas do CETEP, amanhã com os do IAT e amanhã à tarde, pela manhã com o do IAT e à tarde com os do Teresa Borges do Complexo. Ok, professor. Professor, eu só queria desculpa, Milano, eu sei que o tempo está coisa, mas só uma questão, vou até parabenizar, né, em termos amplos, assim, o CETEP, né, o Pedro Otanásio, que é o maior IDEB de nossa cidade, né? O IDEB deles é tão grande que ele é maior do que a média da Bahia. Então, tem que parabenizar essa escola, esse trabalho belíssimo que é feito lá. E o senhor, como diretor do núcleo, o que dizer dessa escola? Só para a gente fechar. Rapaz, eu fico numa felicidade, sabe? Que isso mostra que o trabalho feito pelos professores dentro da unidade escolar, certo? Ele está surtindo efeito. É isso, Jorge, educação é isso, certo? Eles estão fazendo educação de qualidade e o que a gente puder oferecer a mais, certo? Da realidade que eles têm, a gente tem que fazer, a gente não pode se omitir. Então é por isso que, mais uma vez, essa questão da ideia do campus, ela é pertinente. Agora dizer o seguinte, como eu estava falando, o campus ele não é imposto, certo? Se porventura a gente tiver uma negativa da sociedade, certo? O campus tem 3 alternativas aí. Uma é implantação do campus. A segunda alternativa é a não implantação do campus, certo? E aí então a gente mandar esse campus para uma outra cidade. Nós temos o município de Guanambi aqui que está doido para Caetité dizer assim, ó, não ao campus. Lá tem lá tem o NEB, lá tem as escolas estaduais. Só não tem aqui a estrutura do quarteirão educacional para a gente quebrar literalmente os muros, certo? Mas tem condição de se fazer. Então, dentro dessa, a gente, e a terceira, que é exatamente a gente fazer a implantação do campus, né? Começar com uma unidade escolar, o complexo. Veja a ideia do Teresa Borges, olha o que é. Teresa Borges, ele teve que se transformar em complexo para poder crescer. Se vocês acompanharem a história de Teresa Borges, e de maneira bem rápida, que eu sei que o tempo já está muito estourado, o Teresa Borges, o pessoal do Teresa Borges, os professores, a equipe diretiva, servidores, eles brigaram, eles foram a Salvador, porque o Teresa Borges chegou quase a fechar. Teresa Borges ia fechar suas portas, ia deixar de existir. Mas a briga e a ideia de abraçar o novo, certo? Transformaram aquele Teresa Borges quase extinto, e aí sim, quase extinto, certo? Em o complexo de educação hoje, que é fantástico. As modalidades que oferta, o tipo, não é à toa que a matrícula está estourada. Nós temos aqui estudante que está buscando matrícula em outras unidades, porque a matrícula lá já não comporta, certo? Até isso a estrutura de campus facilita, porque o estudante que vai para Teresa Borges, ele vai para o complexo, ele vai se matricular naquela estrutura, e chega um determinado momento que você não tem mais condição de matricular, porque todas as salas já estão ocupadas. Com essa estrutura de campus, ele vai para uma outra sala, de um outro módulo, do IAT, do complexo. Então, isso tudo, isso é democracia, minha gente, isso é Anísio Teixeira, certo? Eu acho que é uma aposta, né, válida e que a gente precisa abraçar. Mas nós estamos aí à disposição. Obrigado, professor, um abraço, Deus abençoe, sucesso. Obrigado por ter vindo, Amém. Viu? Obrigado. Ali está a nossa rádio, 1 hora